Na minha mão direita eu tenho um balão preenchido com moléculas de gás carbônico. E na minha mão esquerda eu tenho um balão preenchido com moléculas de gás hidrogênio. Por que um balão sobe e o outro desce? A resposta está na densidade. Obviamente, o balão que desceu tem densidade maior que o do ar, que é o balão de gás carbônico. E o balão que subiu tem densidade menor que a densidade do ar. E a gente pode encontrar a densidade de cada gás por meio da equação de Clapeyron. Antes de eu demonstrar como é que a gente encontra a densidade de cada gás, vamos estabelecer uma relação que você já deve ter visto lá no cálculo estequiométrico, que é a do número de mols. Número de mols é igual a massa em gramas dividido pela massa molecular, não é mesmo? Que tal se a gente substituir essa massa em gramas e essa massa molecular na equação de Clapeyron? Olha só, PV é igual, no lugar do número de mols, vou colocar a sua equação. Massa em gramas sobre massa molecular, vezes R vezes T, ok? Posso também fazer uma multiplicação cruzada e passar esse volume que está do lado de cá para o lado direito. E aí eu teria algo parecido com isso daqui, ó. Massa em gramas vezes a constante vezes a temperatura, dividido pelo volume vezes a massa molecular. Essa relação entre a massa e o volume nada mais é do que a densidade. Então, se a gente substituir esses dois termos que representam a densidade pelo D, a gente teria uma equação do tipo P é igual a densidade vezes RT dividido pela massa molecular. A gente pode achar a densidade de qualquer gás por meio da equação de Clapeyron. E aí a gente encontraria a densidade da seguinte maneira. Vou deixar a equação em função da densidade, tá bom? Pressão vezes massa molecular dividido pela constante vezes a temperatura. Densidade é a relação entre a massa e o volume. Trata de uma grandeza física que faz a gente entender por que algumas substâncias boiam na água, outras afundam, e aqui, no caso dos gases, a mesma coisa. Por que alguns gases tendem a subir e outros tendem a descer? Você pode achar o valor da densidade dividindo massa pelo volume, e se você não tiver esses dados, pode achar o valor da densidade dos gases por meio dessa relação aqui. Sabe quando os balões começam a murchar depois de uma longa festa? A explicação para esse tipo de ocasião é que os balões possuem duas propriedades muito importantes: a difusão e a efusão. A difusão acontece quando as moléculas de gás se propagam pelo ambiente, e a efusão acontece quando o gás, para se propagar para o meio ambiente, precisa passar por um orifício. É o que acontece quando os balões murcham. Entre as moléculas de plástico que formam o balão, temos espaços vazios. As moléculas de gás, por serem muito pequenininhas, conseguem passar por entre esses espaços vazios. Então, a velocidade de propagação do gás no ambiente está relacionada à sua massa molecular. E a difusão é quando essa propagação ocorre no ambiente, como acontece com os difusores aromatizantes, aqueles que a gente coloca em casa para ficar com a casinha mais cheirosa. Lá o gás se espalha sem necessidade de passar por nenhum orifício. A velocidade de difusão ou efusão está relacionada à massa molecular dos gases. Quanto maior for a massa molecular de um gás, mais difícil, ou seja, mais demorada vai ser a sua difusão ou a sua efusão. A velocidade está relacionada à massa molecular de cada gás, e ela pode ser expressa por meio da lei de Graham. A velocidade de difusão ou efusão
é a raiz quadrada do inverso da massa molecular. A gente pode fazer também a relação entre dois gases. Por exemplo, a relação entre a velocidade de propagação do gás hidrogênio, que foi aquele que subiu, e do gás carbônico, que foi aquele que desceu. Está relacionada à massa molecular de cada um dos gases. Obviamente, o gás hidrogênio vai murchar muito mais rápido, o balão de gás hidrogênio vai murchar muito mais rápido do que o balão de gás carbônico. Porque o gás hidrogênio possui uma massa molecular muito menor que a massa do gás carbônico. A massa molecular do gás hidrogênio é 2 e a massa molecular do gás carbônico é 44. Então, aquele gás que possui maior massa molecular vai ter uma velocidade bem menor e vai murchar mais devagar. E aquele que tem uma massa molecular menor vai ter maior velocidade de difusão ou efusão e vai murchar mais rápido. A velocidade de difusão do gás hidrogênio é igual a 27 km por minuto, em determinadas condições de pressão e temperatura. Nas mesmas condições, a velocidade de difusão do gás oxigênio em km por hora é de massas atômicas, hidrogênio 1 e oxigênio 16. Para responder essa questão, a gente vai usar a lei de Graham como referência. Olha só, o exercício nos forneceu a velocidade de difusão do gás hidrogênio, quer saber a velocidade de difusão do oxigênio e para isso nos forneceu as massas molares. De acordo com a lei de Graham, a velocidade de difusão e efusão dos gases pode estar relacionada à sua massa molecular da seguinte maneira. Velocidade do hidrogênio sobre velocidade do oxigênio é igual a raiz quadrada do inverso das suas massas. Então, massa do oxigênio, massa do hidrogênio. E essas massas são as massas molares. Agora basta a gente substituir os termos que a gente já tem. A velocidade do gás hidrogênio corresponde a 27. A velocidade do gás oxigênio é o que o exercício pergunta, então eu vou deixar VO2, já que eu não sei o seu valor. A massa molar do gás oxigênio a gente consegue obter agora. De que maneira? Bom, vamos pensar. A molécula do gás oxigênio é constituída por 2 átomos de oxigênio, certo? Cada átomo de oxigênio tem massa molar de 16 gramas. Então, 2 vezes 16 dá 32. Essa é a massa molecular do gás oxigênio. Então, eu vou substituir aqui. A massa molar do gás hidrogênio também é possível a gente descobrir. De que forma? O hidrogênio é composto, gás hidrogênio, é composto por 2 átomos de hidrogênio. A massa molar de cada átomo de hidrogênio é 1. Então, 2 vezes 1, 2 gramas por mol. Então, a massa do gás hidrogênio, 2 gramas por mol. Vou substituir aqui. Agora, basta resolver essas continhas para poder encontrar a velocidade de difusão do gás oxigênio. Então, vamos começar dividindo 32 por 2, para ficar mais fácil matematicamente. Resultado dessa divisão, 16. Raiz quadrada de 16 ficou fácil, né? É o 4. Agora que a gente já sabe o valor, basta colocar 1 aqui no denominador e multiplicar cruzado. Eu vou ter aqui 4VO2 é igual a 27. Basta agora isolar o VO2 e dividir o 27 pelo 4. Então, vou fazer bem aqui embaixo. 27 dividido por 4, que vai dar igual a 6,75. Vou colocar aqui o nosso resultado. Quilômetros por minuto. Só que veja bem, esse número, o valor encontrado, não aparece entre as alternativas do exercício, porque todas elas estão relacionadas ao quilômetro por hora. Agora, basta a gente fazer a conversão. Realizar essa conversão é muito simples. A gente tem que pensar que 1 hora equivale a 60 minutos.
Como o resultado foi dado para mim em quilômetros por minuto, o quilômetro que esse gás percorre em 1 minuto vai corresponder a quantas horas? X. A partir dessa regrinha de 3, eu posso multiplicar cruzado e achar que 1 é igual a 60x. Dessa forma, 1 dividido por 60 é igual a x. O resultado dessa divisão é aproximadamente 0,017. Então, já que eu acabei de converter o meu valor de 1 minuto para a hora, basta eu substituir aqui. Colocar esse 1 minuto no seu correspondente em hora. E aí, como é que fica? 6,75 dividido por correspondente em hora do minuto, que é 0,017. Resultado dessa divisão, 405. Então, esse gás se propaga a uma velocidade de 405 km por hora. Se você quisesse, também poderia ter feito a conversão antes de aplicar a lei de Graham. O resultado vai ser o mesmo nas duas opções de resolução.